Galera, mais um episódio aqui pra vocês, mais um dia de gravação e como vocês podem perceber, cenário novo, ano novo e episódio novo. Chama a vinheta aí. E hoje nós estamos aqui com a Janaína. Tudo bem, Janaína? Olá, muito bom estar aqui com você, dando início aos episódios desse ano. Parabéns pelo local, o cenário ficou divino. Ficou legal, né? Ficou. Tudo bem, doutora Lenise? Olá, estou muito feliz de estar aqui, é um prazer, obrigado pelo convite, realmente, ficou muito 10. Primeiro podcast a gente nunca esquece? Não. Espero que não, né? Espero que não. E eu vou chamar de doutora, eu vou chamar de vocês, do que a gente chama aqui? Fica tranquilo, somos amigos, pode ser uma coisa mais informal. Olha, afinal não estamos numa sala de audiência, Não, né? Deus me livre e guarde, eu não quero entrar na sala de audiência. Sala de audiência tem que ser só pra coisas... Tem sala de audiência pra coisa boa? Depende. Que lado que será que você vai estar, né? Tem coisa boa. Tem coisa boa? Se você for receber alguma indenização, né? Se você for o vencedor, então... Senão entendi a coisa boa, entendi a coisa boa. Depende do lado. E depende do lado que vai estar, né? Isso. Meu Deus do céu, eu quero estar sempre do lado da coisa boa, né? Chamar de... Porque advogado tem tem aquela velha... Como é que eu posso dizer assim? Aquilo que o brasileiro sempre deixa, sempre chama o advogado quando o pau tá comendo, não é? Infelizmente. Por que você acha que a gente no Brasil aqui tem essa cultura? Porque a gente tende a procrastinar, né? Deixar pra depois, né? Se a gente deixar a casa toda arrumadinha, não vai chamar a gente, né? Meu Deus, e é sempre assim, né? Quando eu chamo um advogado, quando eu contrato um serviço de advogado, quando o negócio ficou feio, não é? Exato. Mas isso é da cultura do brasileiro, né? Até na área da saúde, se você for parar para pensar, a pessoa só vai atrás quando está com dor. E na advocacia acontece da mesma forma. Uma empresa, muitas vezes, ela não se preocupa em falar, vou procurar um advogado, atuar no compliance para que eu não tenha problemas jurídicos. Não, ela espera chegar uma ação trabalhista na sua porta ou algum outro tipo de problema para, assim, procurar o profissional. Meu Deus. O que sai muito mais caro, né? E dá muito mais dor de cabeça. E falando um pouquinho de profissão, né? Você não é daqui de Campinas, né, Jana? Eu nasci em Araçatuba, me formei na Toledo, em Araçatuba. Posteriormente fui para o Mato Grosso do Sul. Lá atuei 10 anos como advogada e estou em Campinas há 3 anos. Mas eu me considero uma sul-mato-grossense, né? Sul-mato-grossense. Isso. Mas lá você tinha um escritório próprio ou você trabalhava como associado a algum outro escritório? Eu iniciei trabalhando com outro advogado, mas fiquei apenas 6 meses. Logo depois eu comecei meu primeiro escritório na sala de uma república, porque ninguém começa grande, nós começamos pequeno. É verdade. E posteriormente assumi um sindicato em Três Lagoas, né? Trabalhei nesse sindicato, até hoje represento o sindicato nas questões que são necessárias, principalmente em mediações, e montei logo meu escritório, né? Então sempre trabalhei com o meu escritório. E você, Lenise? Você é daqui de Campinas? Eu sou de Campinas mesmo. Campineira. Campinas, mas eu fiz minha faculdade fora, fiz em Bragança, fiz Direito lá. E depois eu fiz a especialização aqui no Mackenzie em Processo de Direito do Trabalho. Que legal. Mas assim, não trabalhava na área, não. Antes eu sou formada em processamento de dados. Tudo então a ver, foi, né? Então foi fiz um ano de análise de sistemas, aí vi, não, exatas não é pra mim. O editor faz engenharia da computação, ó. Olha lá. O editor é o nosso TI aqui da agência, do escritório. Ele faz tudo. É isso mesmo, ele tem conhecimento. Ele só não é o Severino, porque ele não sabe pintar a parede ainda. O dia que ele aprender a pintar a parede, ele vira o Severino. Isso dá pau, né? Toma cuidado. Deixa que tampa o ouvido aí, Corta. Tampa o ouvido aí, editor, tampa o ouvido aí. Corta. Meu Deus. E como que aconteceu assim? Como que vocês falaram assim, bom, eu, Lenise, Janaína, vamos montar o escritório de advocacia. Como é que foi isso? Foi num bate-papo? Como é que foi isso? Quando eu me mudei aqui para Campinas, eu fiquei um tempo em casa. Foi bem na época de pandemia. E
foi muito difícil, porque eu sempre acostumei sair para trabalhar, e nesse período eu fiquei apenas em casa. E eu falei, não tem como, eu preciso arrumar um local de trabalho. Home office para mim nunca funcionou, eu sempre gostei de sair, ir para um escritório. Home office, você gosta de home office? Não. Eu odeio home office. Você gosta de home office? Não. Eu acho que não funciona, não sei o que acontece. Mas é de pessoa para pessoa. Tem pessoa que, meu marido, por exemplo, home office total. Ah, é? Mas eu sou meio cético em algumas coisas, né? Eu acho que se do lado tem pessoas que não produzem, imagina em casa. Exato. Eu fico meio sei lá, é paradigma meu, óbvio que tem, porque tem funções que funcionam lindo, né? Tem ferramentas de controle, né, na verdade, né, que faz todo esse controle, se tá logado, se não tá logado, né, se tem muito tempo sem mexer no teclado, então tem ferramentas, né, mas isso mais para a área de tecnologia. Tecnologia, né? Não, sabe, uma vez eu tava indo viajar, aí eu parei, sabe, nas paradas, né, tipo, tem umas paradas que você deixa até o rim, essas paradas aí que você deixa até o rim, aí esses eu parei e aí tinha um cara, eu tava no banheiro, um cara entrou com um celularzinho na mão, não sei se ele tava com a câmera desligada ou não, com um fonezinho no banheiro, participando de uma reunião. De uma call, né? Eu falei, meu Deus, esse cara, se ele tá aqui é porque tava dirigindo. Você acha que esse cara dirigindo, ele vai dar a atenção necessária para uma reunião que precisa dar? É muito doido, né? Cada vez mais eu fico mais cético com essas coisas. Desculpa te cortar. E aí, você veio pra cá e... Então, e aí eu comecei a procurar um local para poder trabalhar, atender. E aí eu encontrei uma casa onde tinha praticamente quase 10 advogados, cada um tinha uma sala. E lá eu conheci a Lenise. E a minha sala era do lado dela, ela também é advogada trabalhista como eu. Nós começamos a verificar que nós tínhamos os mesmos valores, princípios e a mesma meta de crescimento. E aí a gente entendeu que não dava mais para ser sozinha, né? Porque até então nós atuávamos como profissional liberal. Aliás, a maioria das pessoas que se formam, advogados, engenheiros, dentistas, porque a faculdade ela não forma empreendedores e empresários, ela forma profissionais liberais. E nós éramos, né? Eu por 13 anos, ela por 15, uma baita experiência, só que atuando no faz tudo sozinha. E nós começamos a participar de alguns cursos juntas e vimos que não dava para continuar daquela forma. E decidimos unir forças e assim montar o escritório, né? Foi quando o ano passado nasceu o Roldão Rabelo Advocacia. Foi uma decisão desafiante, né? Mas foi a decisão mais acertada que tomamos até hoje. Anos de experiência e resolveram juntar forças. Exato. E como está sendo esse... Porque não é fácil, né? Sair do profissional liberal, que as pessoas acham que o profissional liberal é um empreendedor, e se for ver bem, não é, né? Assim, tem uma diferença. E como foi, assim, sair... Você era um profissional liberal, mas você tinha suas coisas, prestava conta, talvez, para um escritório, e você se dá conta que hoje você tem um negócio. Que pessoas dependem do seu negócio, que famílias dependem do seu negócio, que vocês dependem do seu negócio e a visão do empreendedor é totalmente diferente. Como que está sendo esse dia a dia dessa mudança de vocês hoje? Tá sendo assim, desafiador, mas muito gratificante, né? Então no começo daquele susto, né? Porque realmente é muito diferente do que a gente tinha anteriormente, que eu era sozinha. Então, bom, eu vou sair agora, vou fechar tudo, tô indo embora. Eu tinha que falar, é pra mim mesmo, né? Hoje eu vou entrar a tal hora. Então, e ainda vivia muito daquela velha advocacia, né? Como que é essa velha advocacia? A gente sentava lá e simplesmente o cliente vinha. O cliente vinha por indicação, né? E agora tudo mudou, né? A advocacia mudou, a OAB também mudou, as normas de ética também estão entrando nessa área de redes sociais, do Google, né? Então aí a gente percebeu que a gente precisa investir para crescer, né? Então essa foi acho que a parte mais desafiadora, né? Primeiro a gente investe e vamos ter a colheita também, né? Então aí a gente está agora estruturando nossas redes sociais, o Google, né? O Google Ads vindo aí com as campanhas, tudo dentro da norma, mas a nova era da advocacia. Ou você está dentro ou você está fora. Eu estava conversando com um advogado semana passada, a gente foi visitar um advogado, e aí
chegando lá, ele falou assim, olha, a advocacia não é fácil. Por que não é fácil? Você planta hoje para colher amanhã, principalmente financeiramente, né? Sim. E para essas pessoas que estão estudando, hoje a gente tem bastante pessoas aqui buscando estágio na área de direito, estudando na área de direito, muitos candidatos que buscam, né, principalmente aqui na agência. Essas pessoas que estão ingressando hoje no direito ou querendo ingressar nessa área de direito, que dica que vocês dariam para essas pessoas que estão querendo ingressar, que ainda estão se formando, estudando para tirar a OAB? Que dica que vocês dão para essas pessoas? Olha, eu acredito que a principal dica, sozinho não cresce. Ninguém vai longe, ninguém cresce sozinho. Em 15 anos de advocacia sozinho, nós conseguimos conquistar algumas coisas? Conseguimos. Mas você sozinho, você é limitado, então você precisa de parceiros. Hoje nós entendemos isso, porque o profissional liberal, ele quer fazer tudo. Então ele faz tudo. Ele é realmente o Severino, entendeu? Porque ele é o faz tudo. Hoje não. É hoje, o Severino. Isso. Hoje nós entendemos que nós precisamos de uma estagiária, né? Contratação, inclusive, da dona RH. Opa, aí sim. Agora eu dei valor, Nós temos hoje uma equipe remota que cuida do nosso operacional, então nós estamos aprendendo a fazer a gestão. Foi fácil? Não foi. Agora, para quem está em início de carreira, o que eu aconselho? Procure advogados que abrem portas. Nosso escritório abre portas. Nós temos feito parcerias com novos profissionais, porque muitas vezes esse novo profissional ele não tem o conhecimento técnico suficiente para poder tocar uma ação sozinho, porque o profissional ele sai, é normal isso, porque aconteceu conosco também. Você sair inseguro da faculdade, você ter medo de atender o seu primeiro cliente, até porque você não sabe como conduzir, porque a faculdade não ensina isso. Então procure um profissional que vá te apoiar. Temos também parcerias com profissionais que ainda não têm OAB, mas têm clientes, então a gente atua. Então parceria é a chave do sucesso, né? Então você tem que procurar pessoas boas, porque infelizmente existem pessoas más. Mas procure saber quem que é, procure saber o histórico dessa pessoa e faça parcerias. Entendeu? A união é a chave do crescimento. Nós notamos, nós estamos praticamente há 1 ano juntas de fato como sociedade, mas o nosso crescimento foi muito maior do que nós imaginávamos. Foi difícil? Foi no começo, principalmente. A gente se estranhava às vezes, o que é normal. Perfis né? diferentes, Exatamente. Total. Eu totalmente acelerada, a Lenise perfeccionista ao extremo. Mas o que acontece? Nós nos complementamos, né? Então hoje tem dado muito certo porque a gente entendeu isso, então a gente entendeu que a gente se respeita e a gente define junto, até porque nós temos as mesmas metas e objetivos. E estar com pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. Então isso eu acredito que faz toda a diferença. Então procure parcerias, se una com pessoas para poder crescer. Quando você fala estar junto com pessoas ou fazer parceria com pessoas que têm o mesmo princípio e valores, dê alguns exemplos. Por quê? Porque às vezes as pessoas acabam escutando princípio, valores, não sei o quê. Às vezes eles também algumas pessoas nem entendem sobre isso, ou não entendem como fazer isso. Dá alguns exemplos, porque quais são os valores que você deu match aí com a tua Lenise? Você, deu match agora. Quais são os valores e princípios que deu esse match e que falou assim, a Lenise é uma pessoa que vale a pena e a Janaína é uma pessoa que vale a pena a gente fazer trabalharmos junto? Olha, é uma situação que infelizmente acontece muito na nossa profissão. A pessoa mentir para ganhar processo. E isso é uma coisa que eu não gosto, não faço, ou para se defender de um processo. Tem muitas empresas que infelizmente são mau caráter e acaba até adulterando documentos. Criam situações, né? Isso é um tipo de coisa que eu jamais faria. Situações? Exato. Que doideira! A Lenise, infelizmente, já conheceu alguns escritórios que atuam dessa forma e nós jamais faríamos isso. Entendeu? Jamais eu pedi para um cliente inventar uma história, mentir ou criar uma situação para poder ganhar um processo, né? Logo quando eu cheguei aqui em Campinas, eu também tive a infelicidade de fazer um freelance para um escritório que precisava de audiencista, e na qual eu ia conversar com as partes, as testemunhas, e eles falavam, mas eu não falei isso para o escritório. E aí logo eu falei, olha, para mim não dá, eu não trabalho dessa forma, não tem como a gente inventar fatos e mentira.
né? Então, é algo que nós não fazemos. Então, esse é um dos principais. Legal. E o que mais, Lenise? Então, complementando só voltando um pouco da dica que a gente pode dar aí pro estudante de direito ou o que está aí recém-formado, faça estágio. Viu? Faça estágio. Se for pela dona RH, melhor é. Deixa eu vender meu jabá aqui, não tô brincando. Não, eu digo isso porque é a oportunidade de você entrar num escritório, é a oportunidade de você ter contato com o dia a dia. Será que é isso que eu gosto mesmo, né? Eu gosto de escrever? Não, eu vou acompanhar numa audiência. Nossa, eu gosto de audiência. Eu gosto mais de audiência do que fazer uma inicial. Não, eu gosto mais de escrever, eu gosto de fazer recurso, né? Eu gosto da área trabalhista. Não gosto da área trabalhista. Eu gosto de civil, entendeu? Então, eu acho que você fazendo um estágio, você vai conseguir ali, porque assim, muitos se formam e escolhem pelo que aprendeu na faculdade. E o direito em si, tanto o civil, criminal, o trabalhista, ele é vivenciado na prática, né? Porque todo mundo gosta de direito criminal na faculdade. Não tem um estudante. Qual a sua matéria preferida? Quando você vai perguntar lá para o estudante no 3º ano, fala criminal. Porque é legal, é diferente. Mas vai atuar. Vai na cadeia. Vai lá descer e falar com o aconteceu comigo. Primeiro ano de advogando. E eu estava... a OAB faz um convênio com a defensoria. E uma colega falou, não, fica tranquila, se inscreve no criminal, a gente recebe mais rápido, mas vai ser tranquilo, porque são crimes de pequeno potencial ofensivo. Falei, tá bom, ela vai me ajudar, tal. Só que aí quando cheguei lá, numa determinada audiência, o policial falou, vai lá falar com ele na cela. Eu, na cela? Não vou na cela, não vou. Eu quase morri do coração. Aí eu falei, você não sobe. Aí ele foi muito gentil, percebeu meu desespero de iniciante e trouxe ele para falar comigo no corredor de audiência. Caramba. E eu não desci. Você ia pra... Ele falou pra você ir lá na cela. E aí eu falei, não, eu tenho que sair. Não é pra mim. Não é pra mim, criminal. Então, deixa quieto, né? Deixa quieto. Mas isso eu descobri aonde? Lá, na linha de frente. Eu era advogada dele. Entendeu? Então, assim, o conselho que eu dou, faça estágio para você conseguir ver, caminhar em todas as áreas e também fazendo estágio. Se você fizer um estágio num escritório como o nosso, você vai ver como que é empreender, porque a gente está crescendo, a gente quer que o estagiário também faça, aprenda a atender clientes, né? Redes sociais, enfim. Então ele vai aprender a dinâmica de um escritório. Então, se no futuro ele quiser ter um escritório, já sabe como é que funciona. Pelo menos para onde correr ali, né? Então é uma somatória de tudo que a Jana falou. Que legal. E vamos lá, vocês... Vamos falar de trabalhista, porque trabalhista é o pau que pega aqui nesse Brasilzão nosso, maluco. A gente comentou, eu tô do lado de cá, né, do negócio, então eu sei que é um negócio que é bem doído esse lado de trabalhista, né? É até interessante, foi feita uma pesquisa para saber qual é a área do direito que é mais procurada no Google, e o trabalhista é o primeiro lugar disparado. É o primeiro Meu disparado. Deus do céu! A procura por advogado trabalhista no Google é extremamente superior às demais áreas. A segunda, infelizmente, é criminal. Né? Mas a primeira é o trabalhista disparado. Então, assim, a título de curiosidade, então, assim, tem muita demanda, tem muita gente procurando saber sobre os direitos trabalhistas. Caramba! E por que você... Vamos lá, agora, por que você acha... Se tem muitas pessoas procurando sobre direito trabalhista, é porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada. E por que você acha que acontece isso? Porque existe muita busca de direito trabalhista hoje por parte dos colaboradores das empresas. Uma das coisas é justamente a empresa não se preocupar em ter uma orientação de um advogado para evitar essas demandas trabalhistas. Um tema que eu sempre abordo com as empresas que nós atendemos, inclusive fizemos recentemente para uma clínica de estética de Orlando, né, nos Estados Unidos, um regimento interno. O óbvio precisa ser dito. Sim. É muito importante estabelecer regras, costumes, cultura da tua empresa. E muitas vezes, principalmente as pequenas e médias empresas, não tomam essa atitude de procurar um advogado ou porque acha que é muito caro,
ou porque acha que ele tem poucos colaboradores e que não é necessário, e é necessário. Por exemplo, hoje nós temos uma equipe remota, no escritório sou somente eu, a Lenise e a estagiária, porém nós temos um regimento interno. Então, se você tem 3 funcionários, já é importante, porque no regimento interno você vai estabelecer as regras da sua empresa. A sua empresa não é uma democracia. A sua empresa é sua, o patrimônio é seu, o pescoço é seu, você tem que definir. Então, muitas vezes, a falta de comunicação e de estabelecer regras claras trazem todos os problemas e ações trabalhistas. Porque nós vemos que, muitas vezes, os empregados eles se sentem desrespeitados. Então, às vezes, a empresa fala, não dá para sentar e fazer uma reunião, mas meia hora de reunião semanal talvez evitaria muitos problemas. Muitos problemas. E um documento, claro, não um regimento interno de qualquer jeito, que você vai e pega na internet. Não, senta com um profissional, não vai sair tão caro. Eu te garanto que vai sair muito mais barato do que você resolver numa justiça do trabalho. Senta, vamos definir o que é importante para você, quais são as regras. Lógico que nós vamos fazer tudo isso dentro do ordenamento jurídico, dentro do que é legal, que não vai te trazer prejuízos. Hoje o maior problema é sobre redes sociais, celular, forma de comunicação, de tratamento, de respeito. São tantas coisas que podem ser resolvidas com uma simples consultoria, com um simples documento. Então, as empresas precisam se atentar a isso e elas não se atentam. Elas só vão observar estes erros quando recebe ação trabalhista. E o segundo problema é que as empresas, eu acho assim, contador é contador, advogado é advogado. E as empresas buscam os contadores para tirar dúvidas jurídicas, e isso sempre dá errado. Eu vou chegar nesse ponto ainda, você vai ver. E na sua concepção, Lenise, se existem pessoas buscando é porque algum BOzinho está acontecendo. Sim. Falando do regimento interno, são coisas simples, como controle de jornada, como que bate o cartão de ponto, né? O cartão de ponto você vai lá individualmente, né? O amiguinho não pode bater o cartão de ponto um para o outro, né? Então são normas simples. Depois da pandemia, no índice do TST, o que mais foi distribuído foi a questão das verbas rescisórias. Né? Então foi o não pagamento correto das verbas rescisórias, ou simplesmente o não pagamento, ou passou do prazo, e aí vinha também, com isso, o empregador acaba ganhando uma multa, né? Então aí se você não pagou dentro do prazo, você não pagou, você acaba pagando a multa. E aí, a partir daí, já que o reclamante, o empregado, entrou com a ação, porque não recebeu as verbas rescisórias, aí a partir daí ramifica o processo. Aí vem horas extras, intervalos, né? Então, a ação que, se você talvez tivesse uma orientação, né? Olha, pague, honre pelo menos com as verbas rescisórias, talvez não tinha vindo aí uma ação com outros pedidos, outras ramificações. Uma outra coisa que está acontecendo bastante é a questão do assédio, né? O assédio, as pessoas estão ficando chateadas com algumas coisas, tanto de um lado como do outro lado. Né? Um exemplo de reclamação, de assédio, sei lá, só pra gente ter um exemplo aqui. Já tive preferências de colaboradores, né, de um se sentir preterido ao outro, né, falar, ela prefere ele, ela elogia mais ele, quando ele faz um trabalho, ele recebe um elogio. Já tive o caso do bolo. Esse do caso do bolo eu acho muito interessante, porque quando eu fui fazer, eu estava pela empresa, quando eu fui fazer a defesa, eu fiquei, né? O que acontecia? Todo mês tinha um aniversariante do mês. O aniversariante do mês tinha um bolinho. Sim. Só que por uma questão de correria daquele mês, não se cantou parabéns para esse empregado. Não teve o bolinho, né? Mas fariam oportunamente na próxima. Então, um dos pedidos foi dando moral. Meu Deus! Você vê que louco. Aí, devido a essas situações, a empresa para de fazer para todo mundo. Por isso que as empresas, às vezes, não fazem. Porque se tem, imagina uma empresa desse tipo. Poxa vida, ela fez um agrado e aí porque esqueceu ou deixou de fazer, sei lá, whatever, alguma coisa que deixou de fazer, tomou pau, ele deixa de fazer para todo mundo, não é? Estranho isso. Eu não não dá pra imaginar que isso vai virar uma ação, né? Um bolo. É que esse faz alguns anos, mas foi tão marcante. Pô, é marcante. Eu já tô com raiva aqui já. Eu falei assim, mas como um bolo, gente? Né?
Mas assim, se sentiu... Meu sei, Deus. Acho que... É lógico assim, só pra contar o final, não ganhou o dano moral, tá? Entendi. Do bolo, Glória não. a Deus, né? Porque Não misericórdia, só me faltava. Agora, você falou assim, quando a pessoa se ofendiva, então coitado do editor aqui. O editor aqui, sabe que eu falo pra ele? Quando ele falou assim, eu falei, se você errar, se você fazer errado, ou se você der relaxo, eu amarro você lá fora num poste, de ponta cabeça e deixo uma paulada em você. Ai, ferrou. Agora ele vai querer conversar com vocês depois do Posição Fala pra ele, põe um fone pra você escutar. Vai pra lá, vai. Não, mas brincadeiras à parte, é muito complicado isso, né? Outra coisa que está surgindo muito é a questão do burnout, né? Porque as pessoas... Mas isso é verdade. Até estava ouvindo o podcast do Joel J. E realmente, assim, a gente pegou um caso bem emblemático lá que a pessoa morava praticamente na empresa e fala, mas é verdade, trabalhava direto. Por quê? O que acontece? Ela atende uma empresa que atendia também empresas lá fora, então ela estava seguindo o fuso horário. Então, por exemplo, se eu atendo era a Europa, determinados pontos da Europa, depois eu atendo o Chile, então ela ia seguindo. Então, ou seja, quando foi, agora eu não me lembro, né, quando que deu as horas extras, mas foi muita coisa. A empresa até pagou essas horas extras no termo de rescisão, foi pago. Só que o que rendeu isso para ela, né? Rendeu uma estafa tão grande, né? Um problema psicológico aí. E ela está em tratamento. Mas aí, vamos lá. A gente fala que tem jeito para tudo, né? Só não tem jeito para morte. Hoje é muito oneroso você... Porque a nossa agência, né? No caso, o nosso público-alvo das franquias são pequenos e médios empresários. Realmente, a grande maioria não tem normas e condutas. Tanto que para 95% dos nossos clientes, a gente tem uma norma e conduta meio padrão para entregar para os estagiários, para os colaboradores, para que, no mínimo, eles possam ter uma norma e conduta para que não exagere no dia a dia dentro da empresa. Porque chega lá, ele não sabe que não pode, um exemplo, de trabalhar de chinelo. Não está escrito. E a empresa não tem isso, né, como norma e conduta. Então a gente acaba fazendo isso para a maioria dos nossos clientes. Mas os clientes, eles acham que isso é muito oneroso. Trabalhar dentro da lei é oneroso. Trabalhar dentro da lei eu vou gastar muito. Se for assim, né? Então, como que... Me fala um pouquinho sobre isso. Essa visão, é oneroso, não é? É complicado, não é? A empresa média e pequena, muitas vezes para ela não é vantajoso, né, ela pagar mensalmente um profissional, porque por muitas vezes ela vai ter menos de 10 colaboradores ali. Mas ela contratar um serviço para elaborar de uma forma precisa e pontual, de acordo com o que ela precisa, um planejamento, um regimento interno, um contrato adequado, né, não vai onerar, vai evitar inúmeros problemas, né? Então vai sair muito mais barato e ela vai diminuir problemas que ela tem no dia a dia. Então é extremamente importante, principalmente hoje com redes sociais. Aí tem gente que usa indevidamente a rede social da empresa, tem gente que pega o contato do cliente e oferece serviço por fora. Então assim, a gente presencia tantas coisas e se não tem regra, não tem norma, tudo pode. Né? Então, a partir do momento que você estabelece, isso não pode, isso não é permitido, você pode cobrar e aplicar advertências e punições dentro da lei. Legal. Né? Então você vai evitar inúmeros problemas. Entendi. E vocês assim, no dia a dia, né? Tem muitas empresas que acabam a gente lida com isso, né? Com pessoas, né? Colocando pessoas para trabalhar. A gente vê muitas pessoas dando um jeitinho, né? Vem trabalhar na sua folga. Não bate ponto. Não faz isso. E uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, depois que mudou a questão principalmente o trabalho terceirizado para produto fim, né? Para produto fim. Eles inventaram de colocar qualquer pessoa como MEI.
Exato. É um BOzão, não é? Fala a verdade. É uma fraude trabalhista, né? E depois vira um processo gigantesco, né? Porque, É um processo caro. porque o que que acontece? A empresa, o que que ela faz? Ela oferece um salário um pouco mais alto para o PJ, né? Porque ela está deixando de pagar fundo de garantia, INSS, e aí a pessoa entra com uma ação. Quando ela entra com uma ação, é muito fácil a pessoa comprovar que de fato ela era funcionário. E aí, todas as verbas que ele não queria pagar, ele vai pagar em cima do salário que ele pagava para a pessoa. Dicas para aquele empresário que quer contratar o meu. O que ele não pode fazer, ou o que tipo de função. Vamos lá, a minha pergunta é assim: eu quero contratar um MEI, um PJ. O que eu não posso fazer para não me ferrar? A pessoa não pode ser exclusiva sua. A partir do momento que existe exclusividade, não é MEI, é empregado. A pessoa não pode ter habitualidade. Então, entendeu? Ela não tem que ter hora para chegar e hora para sair, tá lá todo dia. Se tem isso, é empregado. Então, eu acredito que seria o principal. Se ela não pode se fazer substituir, né? Ela não pode mandar ninguém no lugar dela, né? Hoje eu não vou, mas ciclano vai no meu lugar, vai fazer o meu trabalho. Não, aqui é só você, né? Então aí também tem um artigo na CLT que tem lá, se cumpriu todos aqueles requisitos, né? A pessoalidade, onerosidade, habitualidade, né? Então se cumpre todos, ele é empregado, né? Porque uma pessoa que é PJ, às vezes ele não vai outra pessoa, ele não cumpre horário, né? Ele pode ficar até mais tarde, mas ele pode chegar mais tarde, né? Então aí já não é aconselhável contratar um PJ. Agora, por exemplo, se for uma pessoa, por exemplo, editor de vídeo, mídias sociais, que ela faz um trabalho para você, porém ela nem vai na tua empresa, ela presta serviço para outras empresas também, aí sem problema, pode ser, porque aí de fato é um prestador de serviços, não é um empregado. Ele te visita lá uma vez a cada tantas vezes, né? Ele não tem o ponto fixo dele lá, né? Olha, até hoje, todas as ações que pelo menos eu entrei quebrando o PJ, pedindo o vínculo de emprego, foi procedente. Uhum. Porque a pessoa quer contratar um PJ querendo que ele se comporte ou ter regras como CLT, né? Exato. Aí dá tudo errado. E não que não pode, mas vamos fazer corretamente, né? Entendi. Pode, a lei permite, é permitido. Trabalho fim, e aí se estiver dentro daquilo que é regra, bora, né? Ou minimizar o problema. Não tem minimizar o problema, tem? Não. Ou é um problema ou não é um problema. Isso que eu ia falar. Ou é um problema. Não, tem algumas pessoas que perguntam assim, mas como que a gente faz para contratar sem ter problema? Tem que fazer o que não vai dar problema, certo? Sim, é o mínimo. Nossa, e hoje, né, a gente vê muitas pessoas, muitas empresas, principalmente o pequeno e médio empresário, fazendo muito isso. E o colaborador, ele acaba aceitando muitas vezes, né? Por que você acha que ele aceita? Ele aceita isso na maldade ou não? Eu não acredito que seja na maldade, eu acredito que na necessidade. E aí depois ele vê que tem direitos, ele acaba entrando com uma ação, né? Então, porque eu vejo assim, eu tô do lado da empresa. Da empresa. O que é combinado não é caro, certo? Eu combinei, porque o cara aceitou. Agora ele vai querer descer o couro no... Porque, na verdade, ele falou com um advogado. Aí o advogado fala, olha, você tem direito a A, B, C, D, Aí, eita! Porque assim, às vezes ele vai lá e fala, olha, eu quero reclamar minhas verbas rescisórias. As minhas verbas rescisórias não foram pagas. Tá. Então tá bom, vamos ver. Então, aqui a verba rescisória não foi paga. Mas aí a gente tem um questionário. Quer mais água? Aí eu falei assim, então vou cobrar. Então, mas aí você tem direito a uma multa. Tudo bem, então tem direito. Você fazia um intervalo? Não, eu fazia 20 minutos, fazia 30. Intervalo. Você trabalhava depois do horário? Trabalhava. E pagava? Não pagava. Você ia no domingo. Sabe, o negócio vai indo mais profundo. Então, não que talvez ele não tenha razão, mas é que o advogado vai perguntando ali. Tem a convenção coletiva? Conveniente, não, pra nós? Não, pega ali.
água lá na geladeira, depois eu reponho. Tem convenção coletiva? Ah, tem. Aí a gente puxa a convenção coletiva. Recebia cesta? Recebia ticket? Não. Aí Tudo isso gera vínculo. Não, vínculo não. Isso vai aumentando na ação, né? Vai aumentando uma ação, na ação. Que ele ia reclamar só as verbas rescisórias. Começa a vir Aí um monte começa de a vir coisa. coisas. Não que ele não tenha direito, mas que às vezes poderia ter sido inventado pelo simples pagamento da verba rescisória. Entendi. Ou registrado mesmo, realmente. Sim. Exato. Agora vamos lá. Dicas. Beleza, eu já contratei um PJ lá. Ele tá trabalhando lá comigo. E aí, ele já tá. E agora, o que eu faço pra minimizar o problema? O que eu faço pra minimizar o problema nessa situação? Porque é o caso de muitas pessoas, exemplo, muitas pessoas estão vendo a gente, muitos empresários, pequenos empresários estão vendo a gente, tá, beleza, não era pra fazer desse jeito, já fiz, tá acontecendo. E agora, o que eu faço pra me lascar menos, vai? Talvez, ou não, enfim. Regularize. Eu acredito que é a melhor forma de você conseguir evitar problema. E em relação ao período que trabalhou de forma supostamente errada, faça um acordo e faça um acordo judicial, tá? Porque se você fizer um acordo extrajudicial, ele pode ser questionado e anulado e não ter valor. Quando fala um acordo judicial, o que é isso? Um acordo judicial onde a pessoa vai, claro, ela vai estar assistida por um advogado dela, né? E ela vai entrar pleiteando aquilo que ela entende como direito. No caso de um PJ, ele vai entrar pedindo tudo aquilo que seria devido a um funcionário de fato registrado. Né? Hoje em dia é muito fácil você conseguir negociar na justiça, né? E você consegue, inclusive, facilitar a forma de pagamento com parcelas. Geralmente, empresas pequenas e médias não têm um poder aquisitivo muito alto para pagar tudo de uma vez. Então, você pode negociar e pagar de forma parcelada e não tem como aquele acordo que foi feito judicial ser questionado, porque ele tem validade. Agora, se você faz um acordo fora da justiça, pode ser anulado. Ah, então então se for extrajudicial ou for um acordo formal entre as partes, isso daí ele pode pleitear isso depois, né? Eu não recomendo. O acordo é redigido, né, pelo advogado da outra parte ou pelo advogado da empresa. Ambos os advogados se conversam e chegam num acordo. A ação que vai ser protocolada, ela chama, né, com a reforma trabalhista, ela veio aí como novidade para evitar fraudes, como essa possibilidade de fazer esse acordo extrajudicial, né? Então, assim, importante cada um estar acompanhado do seu advogado, para depois não alegar qualquer coisa, e normalmente passa pelo crivo do juiz. Então, esse acordo vai ser homologado, quem homologa é o juiz. Então, entendi. O juiz vai chegar lá e falar assim, olha, fulano de tal, o senhor está ciente aqui que nessa ação, aqui o acordo é disso, ele vai falar se ele está ciente ou não. E aí é possível. É um caminho a se fazer, sim, para dar uma segurança para ele. E aí depois ele seguir a vida ou ser recontratado. Uma outra opção, e que pode surgir a ação futura, mas não vai ter muita coisa para pedir, vamos supor, não quero justiça, não quero entrar. A partir daquele momento, ele faz a conta de quanto que esse empregado custaria, né, numas verbas rescisórias, o que ele deixou de fazer um acerto ali, né, assinar um documento e contratar ele a partir dali, isso caso ele não queira realmente fazer esse acordo extrajudicial. E aí, a partir daquele momento, ele faz direitinho pela justiça. Corre-se o risco? Corre, ele pode entrar futuramente, mas se ali tiver tudo pago também, facilmente você vai pedir a compensação e comprovar que você apenas deixou de registrar, mas pagou tudo. Mas né? pagou tudo, entendi. Mas seria uma coisa mais administrativa, se tudo tiver pago ali certinho. Sim, né? sim. É uma outra opção, mas corre-se o risco, né? Além do mais, também para as verbas como aposentadoria, né? Alguma coisa que ele queira aí, se não foi pago, né? Mas assim, via de regra, a melhor opção mesmo é essa que com a reforma teve a oportunidade de fazer o acordo extrajudicial. Legal. E aí, vamos supor assim, outros problemas que acontecem no dia a dia de um pequeno empresário. Eu tenho um colaborador que eu quero mandar embora. A pessoa tem lá, sei lá, 2, 3 anos de empresa,
quero mandar embora porque infelizmente não tá bom já mais esse colaborador na minha empresa e ele também já não tá mais contente na empresa, só que ele não quer pedir demissão, ele quer ser mandado embora. Mas eu quero mandar esse cara embora, essa pessoa embora e não tenho dinheiro. E aí, o que vocês aconselham? Complicado. Porque... Achou que ia ser fácil, né? Achou que ia ser fácil. Complicado. E é uma realidade, né? E é uma realidade nua e crua. Todos os dias a gente encontra colegas, assim, clientes, que falam assim, eu quero mandar o cara embora, mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço? O que eu faço? Juridicamente, o que ele faz? Tem duas possibilidades, né? Com a reforma trabalhista surgiu a possibilidade da demissão por acordo, né? Onde diminui um pouquinho do valor dos encargos, né? Ao invés dele pagar 40% da multa de fundo de garantia, ele vai pagar 20%. Né? Mas na hipótese da pessoa não ter nada, não ter como arcar com os ônus da rescisão do contrato de trabalho, existe a possibilidade dele fazer justamente esse acordo, mas pedir a homologação em juízo. Veja bem, existe a possibilidade desse acordo extrajudicial, mas como advogada de empresa, eu não oriento de forma alguma que faça sem que haja a homologação do juiz, sob pena desse documento ser anulado. Então, ele pode falar, para chegar para o funcionário e falar a verdade. Olha, não está dando certo, eu preciso te demitir, não tenho valor, procure um advogado, vamos sentar, vamos fazer um acordo, eu vou ter que te pagar parcelado porque eu não tenho como pagar isso à vista, e aí a gente solicita a homologação do juiz, entendeu? Então, assim, não tem como fazer milagre também. Ele tem um funcionário, ele vai demitir esse funcionário, ele tem. Quando ele contratou, ele sabia que ele teria... O risco do negócio Exato. É do empregador. Então, assim, não dá pra gente inventar muito, né? Ele tem que pagar. Né, ou ele recorre a empréstimos, né, ou faça dessa forma. E também esse acordo cabe ao funcionário aceitar ou não, ele não é obrigado a aceitar. Então existe um risco, porque se ele não pagar, ele vai acabar sofrendo uma ação trabalhista, não vai ter jeito. Mas aí se não tiver dinheiro mesmo, como faz? Taca o pau, vai para processo. Vai para processo. E vai para o processo. Mas quando vai para o processo, o empresário, a empresa, eu sei que vai onerar em alguma coisa, mas ele acaba ganhando um pouco mais de tempo, não ganha? Mas aumenta pelo menos uma multa, né? Tem uma multa aí pelo não pagamento, né? A multa... A multa é um salário do empregado. Do empregado. Uhum. Então aí já começa a onerar por aí. Isso se ele pagar em primeira audiência as verbas incontrovérsias, senão tem mais uma multa, que são duas multas. A multa do artigo 477 e multa do artigo 467. Então são duas multas, tipo 2 salários. Não, a do 467 é maior. É metade... 50% das verbas incontroversas. Por exemplo, se ele chegar lá pedindo verbas rescisórias, não tem como. Verba rescisória você só prova como? Apresentando recibo de pagamento. Então, uma multa é pelo atraso no pagamento, né? Que é a multa do 477, quando você paga fora dos 10 dias. Você tem 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias. Então, a primeira multa é o salário do trabalhador. A segunda multa é a multa do 477. Do 467, desculpa, que é 50% do valor das verbas incontroversas. O que entra em verbas incontroversas? Principalmente a questão das verbas rescisórias. Está no termo de rescisão. Mas aí a gente fica no impasse, né? Eu tenho um colaborador que quer receber, né? Porque é termos direito dele, e tem um empregador que não tem dinheiro para pagar porque ele não tem mais caixa. Porque faliu. E se não existe certo e errado, ou existe certo e errado? É porque é verba alimentar, né? Então ela já ganha uma prioridade aí. Verba alimentar é quando a pessoa usa para sustentar a família dela. Exato. Mas o empresário também não tem que pagar, ganhar dinheiro para pagar. Você ia falar isso. Mas você é empresário, nós também somos. O risco do negócio é nosso. Por exemplo, hoje nós temos lá os colaboradores. Entrando dinheiro ou não entrando dinheiro, a gente tem que pagar, não tem jeito. A gente que resolveu ser empresário, né? É triste isso, mas é assim. Mas é o risco. É o risco do negócio. Quem assume o risco, paga. Quem assume o risco, paga. O empresário nesse Brasil, ele tá lascado mesmo, né? Eu falo assim, se não for pra causar polêmica, nem começa. Não, mas o risco hoje, o risco total mesmo é do colaborador. Do colaborador, não, perdão, da empresa. Empresário. Da empresa, do empresário, né? Sim.
E quando a gente fala em contencioso, quando a gente fala contencioso não, quando a gente fala em consultoria, contencioso, sai mais barato para o cliente? Se ele for pequeno e médio? Sai, porque às vezes, como a gente fala, né, o cara só sai correndo, o empresário só sai correndo atrás de advogado quando o pau começa a pegar mesmo. Uma defesa, para quem tem um preventivo aí, que a gente presta assessoria, uma defesa para ele ou vai estar embutida no pacote ou vai ter um desconto. Se a gente fez algum trabalho, vai ter um desconto. Para quem vem avulso, uma defesa é bem mais cara. Quanto que custa hoje uma defesa avulsa trabalhista? Hoje, para você fazer uma defesa avulsa, é muito mais caro que um cliente que paga mensalmente uma consultoria. Ah, sim, né? Porque quem paga uma consultoria, às vezes dentro dessa consultoria, dependendo do número de empregados, tá lá, tem direito a X ações ou X dúvidas, né? E quem vem lá avulso, e também dependendo do valor dessa ação, né, que ele está respondendo, aí o valor onera. Porque na consultoria ele vai pagar um pacote, né? Geralmente nesse pacote está toda a assessoria jurídica que ele vai precisar para o negócio dele e geralmente a maioria dos advogados trabalham ali incluindo dentro desse pacote, caso ele tenha problemas na justiça, a defesa em 1, 2 ações, depende de cada pacote. Certo? E então sai muito mais barato, porque uma defesa trabalhista hoje, ela é pautada pelo valor da causa. Então, vai depender muito se a causa é de 10, 20, 100 mil. Então, geralmente, ela é pautada pelo valor e sai bem caro. Então, para uma empresa pequena e média, por mais que ele fale assim, a gente se depara com muitos pequenas empresas que falam assim, eu não tenho, não preciso disso, a hora que eu tiver, eu vejo, né? Eu tenho meu primo, meu amigo, meu parente, meu não sei o quê, e eles fazem isso e vão na hora, e vão buscar, né, na correria, na hora que sofre o problema, ele vai buscar. Isso é uma forma mais arcaica de ser trabalhado hoje em dia, né? É mais fácil se adequar às normas do que depois ter que brigar porque não cumpriu as normas, né? Uma defesa de não cumprimento das normas é muito mais difícil. Entendi, né? Entendi. Então, se você, vamos supor, o empregado foi lá, fez horas extras e você, como empresa, não pagou. Aí é muito mais difícil, né? Como que eu vou justificar o não pagamento? Vamos supor que ele prove, tem cartão de ponto, ele fez horas extras. Ou, não, aqui vamos pôr no banco. Só que aí nunca deixou gozar a folga, né? E aí, como que a gente vai fazer a defesa? Entendi. Então é muito mais difícil. Importante também as empresas terem todas as documentações, os olerites. Às vezes a gente pede olerite, documentos para a empresa. Cadê os cartões de pontos? Os cartões de pontos estão assinados? Como que ele batiu o cartão de ponto? A hora que você pega, você leva um susto. Olha, culturalmente falando, quando nós vamos atender as empresas e chega a documentação, é lamentável. É lamentável, assim, por quê? Porque as empresas são orientadas, nada contra os contadores, eles são ótimos parceiros de negócios, mas elas são orientadas pelos contadores, aí os cartões de ponto chegam britânicos, cartões de ponto britânico é aquele que a pessoa... Dá dor no estômago. Exato. Mas dá uma felicidade quando você tá pelo empregado. E quando você tá pela empresa, você fala assim, você quer desmaiar. Me deixa eu te ajudar, me ajuda a te ajudar, né? Exato, assim, a hora que chega aqueles cartões de ponto britânico, todo dia, a pessoa pontualmente chegou às 7 horas e saiu às 18, todos os dias. Gente, é humanamente impossível. Vai dar pau. Nunca vai acontecer isso. Então, assim, é cultural, o pessoal não tem o costume de se organizar. Quanto tempo sua empresa está rolando? Quanto tempo você deixou parar para ver como que está a documentação dos meus funcionários? Como está o meu contrato de trabalho? Como está a minha situação? Sabe, isso evitaria tantos problemas. Eu entreguei equipamento de segurança, mas ele não assinou. Como que eu provo numa perícia? Não, doutora, mas eu fornecia capacete, luva, uniforme, bota, máscara, óculos. Cadê? E os PGR da vida, hein, agora? Meu Deus, está tudo linkado, né, com PCMSO, tá tudo linkado agora com segurança do trabalho e a galera também não tá nem aí, né, pra essa parte, né? Sim, porque assim, além de você fornecer o equipamento,
você tem que trocar esses equipamentos, você tem que fiscalizar a sua utilização, eles têm prazo de validade, tem o tempo que ele tem que ser trocado. Então são vários fatores que tem que ser analisados. E na correria eu até entendo, porque é difícil para o empresário, né? Na correria do dia a dia é difícil, os lucros, os pagamentos, ele acaba deixando essa parte de lado. E com isso acaba tendo mas por problemas. Isso que é importante, né, ter um líder ali, um supervisor, que ele vai fazer essa parte, né? A partir do momento que ele está entregando ali, ele já vai colhendo as informações. Porque a perícia, por exemplo, quantas perícias a gente já fez que aí vem a defesa bonitinha, junta a foto do óculos, junta a foto do capacete, tudo regulamentado certinho, mas não tem o comprovante que entregou, né? Que entregou, porque, né? Entregou. E porque o ônus é da empresa. Então, assim, a empresa precisa ter esses documentos. Nós orientamos as empresas que nós atendemos. A gente precisa documentar tudo. A gente precisa fazer um dossiê. Porque um prontuário, né? Exatamente. Cada empregado tem que ter sua pastinha. Seu contratinho, seu contrato de experiência, suas férias, tirou férias. Coloca lá bonitinho. Olha, uma coisa muito interessante. Atualmente, tá bombando redes sociais. É difícil uma empresa que não faça gravações, filmagens e colocando, inclusive, funcionários para fazer isso. Você que é empresário, você pediu para o seu funcionário assinar um termo de autorização de imagem? Você perguntou para ele se ele está de acordo em fazer essas gravações? Isso é um assunto muito relevante para esse momento, onde tudo é voltado para Instagram, Facebook, redes sociais. Então, é importante. Faça um termo de autorização de imagem e pergunte para aquele funcionário se ele se sente confortável em fazer esse tipo de trabalho. Esses dias eu coloquei o pessoal para fazer... como é que chama aquele negócio Reels? lá? O TikTok? TikTok, como é que chama? As trends, sabe? Fazer as trends. Aí, é assim, eu falei pro Vinícius, pro editor, falei assim, ó, vamos fazer essa trend. Você quer? Eu nem pergunto se quer. Faz! Não, tô brincando, mas a galera, exatamente isso. Outro dia... Você tem autorização de uso de imagem de todos? De todos. Porque... a gente tem um livrinho, livrinho, né? A gente já tem um caderno mesmo, um documento de norma e conduta. Lá tem tudo, tem utilização de armário, regras internas, norma e conduta, utilização de imagem, entrega de equipamento, que cada um tem seu celular, linha telefônica, que pode e o que não pode. Então tá tudo documentado, eles recebem uma apostila desse tamanho, dessa grossura. E eu pego no pé do pessoal na hora da integração, que esse negócio não é pra... A norma e conduta não é pra ficar guardada na mochila, não. É pra você ler, porque ali você vai cumprir o que precisa estar cumprido. Exatamente. Que tem que tá ali, meu. Agora você acha quantos % das empresas de Campinas tem isso? Há poucas. Pouquíssimas. E quando nós atendemos e fazemos a consultoria em relação ao regimento interno, nós deixamos isso bem claro. Gente, não adianta você ter aquilo ali no papel, é lindo, maravilhoso. Não, você tem que explicar, você tem que se dedicar para que a pessoa entenda aquilo, é desenhar. Entendeu? Então, assim, é muito importante. E as pessoas não veem essa necessidade, não sabem disso. A gente faz uma integração, né? Sim. Tanto que tem alguns clientes nossos que nos contratam para nós fazermos a integração dele. Para ele, porque a própria empresa não sabe fazer a integração da própria empresa. Então eles contratam os nossos serviços para que a gente possa, junto com eles, desenhar a integração toda, montar a integração da empresa dele e aplicar para os novos colaboradores a integração dele, porque ele não consegue fazer isso no dia a dia. Exato. E uma empresa, e dependendo da empresa, não entende a importância de uma integração de um colaborador, não é? Exato. Porque ali você vai apresentar a sua empresa, as regras, né? O que pode, o que não pode. Depois não vai poder alegar desconhecimento, né? Por exemplo, a utilização do celular no ambiente de trabalho. Tem empresa que deixa, ok, mas tem empresa que não é permitido, tem que guardar lá no armário. Ué, se não leu as normas, se não participou da integração, o funcionário tá lá com o celular. Então é muito importante. E depois vem falar assim, eu não sabia. Não sabia. Mas eu não sabia por quê, não é?
Não é, não é. A gente já corre o risco de ensinar, de explicar, de falar, e a pessoa assinar e ainda falar assim, eu não sabia, nossa, ninguém me falou. Imagine se eu fizer. Exato. É muito doido isso, né? E as pessoas, e a maioria das empresas que vocês atendem, eles não se atentam nesse tipo de situação, né? Não, a maioria não entende a necessidade, nem sabe disso, né? Nós participamos de um grupo na Associação Comercial de Campinas, né? E fizemos uma apresentação lá do escritório em relação justamente ao regimento interno. E quando eu falei da autorização do uso de imagem, né, para todo mundo, nossa, todo mundo botou a mão na cabeça, assim, porque ninguém se preocupa, vai fazendo tudo no automático, né? E essas ferramentas de gestão muitas vezes não são utilizadas e acabam ocasionando problemas jurídicos lá na frente. Então é importante, né? Esse podcast, inclusive, está tendo um cunho informativo, porque quem estiver nos assistindo já sabe agora, já pode, né, colocar em prática e regularizar a situação da tua empresa. E você acha que, você, na opinião de vocês, como advogadas, vocês acham que os maiores problemas, né, que ocorrem de processos a maior culpado, vamos falar culpado, vai. O maior culpado a grande parte é o empregado ou é o empregador? Olha, eu vejo que muitas vezes é o empresário, porque ele deixa de se posicionar. Entra novamente naquele aspecto, sua empresa, suas regras. Se posicione. Você tem que definir e decidir como a banda toca. Então estabeleça regras, se posicione. O seu funcionário não é seu amiguinho. E isso não significa que você tem que tratar mal as pessoas, não é isso? Que ele seja seu inimigo, né? Não é isso que eu estou falando. Mas você tem que deixar bem claro que quem manda ali é você. Entendeu? Estabelecer isso de forma clara, fácil, assertiva, para que a pessoa compreenda que a sua empresa, suas regras, seus valores e siga aquilo. Porque se a pessoa não se adaptar àquilo que é a realidade da tua empresa, tudo bem, ela parte para outra, né? Porque cada empresa ela tem que ter bem estabelecidos seus princípios, visão, valores e montar algo para sua estrutura de acordo com aquilo que você acredita, definindo de forma clara as regras e passando isso para as pessoas, ensinando mesmo como você quer que a empresa funcione. Porque até agora, como nós falamos, o risco do negócio é todo do empresário. Então ele precisa de fato se posicionar para que as coisas aconteçam da forma com que ele espera. E muitas vezes o empresário ele se omite, ele tem medo de colocar essa situação, né? E medo até disso ocasionar uma ação trabalhista. Mas desde que ele não venha ferir os direitos da pessoa, da dignidade, ele pode fazer isso de uma forma legal, sendo bem orientado e assessorado por um advogado. E ele vai conseguir estabelecer e vai conseguir ter êxito. Entendi. Na instalação dessas normas, regras e condutas da sua empresa. Entendi. E você, Lenise, na sua opinião? Eu acho também que é muito importante o regimento interno, mas também agir com transparência, com verdade, né? Porque a gente já teve empregados que procurou a gente, olha, eu entrei lá, foi prometido isso, aí eu cheguei lá, não é nada disso, o salário é outro, né? Ou fulano de tal ganha mais do que eu. Então, assim, ser verdadeiro, dar respostas a esse empregado, né? O RH dá resposta. Por que outra pessoa faz a mesma função, mas ganha mais? Porque ela está aqui há X anos, ela tem X tempos de experiência, ela é formada em tal coisa, né? Demonstrar para ele. Então, às vezes o empregado entra porque ele não tem respostas, ele acha que ele tem direitos. Então ele vai procurar um advogado e aí foi o que eu falei, já responde o questionário, já vê que tem muito mais coisa ali para pedir. Então seja transparente, dê resposta e tenha tudo por escrito. E é sempre no achômetro, né? E o achômetro sempre é favorável para nós, né? Para cada um, né? Porque não ficou bem claro, ele vai no achômetro. Eu acho que eu tenho direito. Qual o termo de rescisão? Eu acho que está errado esse termo de rescisão. Esse termo de rescisão eu deveria receber muito mais. Mas ele esquece que ele já tirou férias ou que ele já recebeu a primeira parcela do 13º, né? Então aí vai diminuindo. Ou ele não cumpriu o aviso prévio. Ou não sabe fazer conta mesmo. Uma somatória de tudo, né? Exato. É verdade.
quando a gente vai fazer rescisão de alguns colaboradores, não daqui da agência, às vezes os nossos clientes, né, ou aqui da agência mesmo, a pessoa olha assim e fala assim, não, mas tá errado. Eu falei assim, tá, me mostra onde tá errado. É só mostrar. Se tiver errado, a gente corrige. Mas o importante é esclarecer também para ele. Geralmente isso acontece em janeiro, né? Porque a pessoa recebeu o 13º e aí geralmente quem tem a rescisão em janeiro, a rescisão é de um valor mais baixo, porque ela acabou de receber o 13º. Então, as rescisões que são realizadas em janeiro Sempre geralmente estão erradas, né? Na visão do trabalhador, exatamente, porque vem, claro, um valor mais baixo, principalmente aqueles funcionários que receberam férias no ano anterior, por exemplo, recebeu férias em outubro, aí em dezembro recebeu o 13º, em janeiro foi demitido, aí a rescisão vem com um valor baixíssimo, né? Porque não tem férias, não tem 13º, é apenas o saldo de salário, o aviso prévio quando tem, né? E aí geralmente existe esse questionamento. Não, é impossível, eu trabalhei tantos anos na empresa que venha só isso, né? Então, mas precisa ser explicado por quê, né? E realmente, nem às vezes é tão natural, o que eu percebi, tá? Que a pessoa, quando ela é demitida, ela olha uma rescisão, é tão natural da pessoa, fala assim, tá errado. É natural. É que depende também, né? Depende se ela foi demitido, ela tá com ânimo. Ou se ela pediu demissão, ela tá com outro olhar, né? Às vezes quando ela foi demitida, foi dispensada, na verdade, tá chateada, tá tudo ruim. Tá com raivinha. Tá ruim, né? Não tá, né? Então aí, eu acho que é mais ou menos por aí. Porque é muito intuitivo, ela fala assim, não, tá errado. Tá, mas beleza, ok, tá errado. Tá, só mostra pra mim onde tá errado. A pessoa, ela gagueja, ela... É porque ela esperava receber X, eu esperava receber aí cria mais. uma expectativa, aí vai no achômetro. Eu crio uma expectativa, eu acho que é mais, crio uma expectativa e a hora que vê, tá certo, mas não era aquilo que ela esperava. E ela, a primeira resposta, a primeira palavra que sai da boca é, tá errado. E vocês como... Antigamente eu via muito, meu pai era empreendedor, né? E ele fazia muito isso. Assim, mandou a pessoa embora, ó, a partir de amanhã você não precisa vir mais, vai lá no escritório, conversa com o pessoal e já acerta tudo com eles. Então, meu pai, ele tinha esse costume de mandar pro advogado, ou pro contador, pro próprio contador ou advogado, fazer a rescisão, né, o desligamento da pessoa. Hoje em dia eu não vejo muitas empresas tendo essa prática com o advogado, né, ou com o contador. Eu acho que não, porque, quer dizer, tem uns clientes, tem uns empresários meio malucos, né. Outro dia, a frase que a gente mais fala aqui, eu falo assim, olha, toda a parte jurídica que você tiver dúvida, você não vai perguntar pro seu contador, porque no dia que der pau, quem vai te defender vai ser o seu advogado, não vai ser o seu contador. Exato. Então pergunta pro seu advogado, porque o contador não vai te defender numa audiência, não. Então, a frase que a gente mais fala é isso, não pergunte, se for problema trabalhista, se for problema até tributário, fiscal, quem vai te defender vai ser um advogado, não vai ser seu contador. Exato. E aí meu pai tinha muito esse costume de mandar pro advogado, né, fazer o desligamento do colaborador. Hoje eu vejo que a grande maioria das pessoas deixa na mão do RH para fazer isso. E geralmente quem tem um RH dentro da empresa ou quem não tem um RH, ele faz uma demissão de qualquer jeito. Sim. Vocês já perceberam isso ou não? Olha, eu tenho 15 anos de advocacia, nunca nenhuma empresa mandou a documentação para fazer o desligamento de um funcionário. Eles sempre me procuram para fazer uma defesa trabalhista. E aí acaba vindo um monte de documentos errados, porque é justamente isso. E as empresas de médio a grande porte, o próprio RH faz, e as empresas de pequeno porte, elas falam para o contador manda o TRCT e eles assinam na empresa. É assim que acontece, a realidade de fato é isso. E seria muito mais fácil, muito mais, talvez, não falo mais correto, mas seria uma forma de não ter problemas futuros se for com advogado, porque aí até o próprio empregado acaba estabelecendo uma autoridade naquela situação, que é um advogado que está conversando com ele,
E se tiver alguma coisa, eu vou conversar ali com ele, não é? Assim, William, eu acredito que muitas coisas seriam resolvidas, porque não tem como a gente penalizar o trabalhador. O trabalhador não entende. O termo de rescisão de contrato de trabalho, para o trabalhador, é um documento complexo. E o que acontece? Muitas vezes ele vai procurar um advogado porque ele não entendeu o que está ali, naquele documento. Então, ele vai procurar um advogado para explicar. Só que na hora que ele vai procurar um advogado para explicar, aí o advogado vai perguntar um monte de coisa, porque vai tentar achar um monte de problema para daí entrar com uma ação trabalhista. Achou o fio do novelo. Exatamente, é isso que acontece. Caramba, ó, eu dei uma ideia aqui, hein? Eu vou querer comissionamento, hein? Se alguma empresa perguntar você para fazer a rescisão. Mas eu vejo muito isso. Sim, porque, por exemplo, se for um trabalhador de uma empresa que nós atendemos para a gente fazer a rescisão, nós vamos fazer a rescisão, mas nós vamos ter o cuidado de explicar cada ponto e perguntar. Sinta-se à vontade para perguntar aquilo que você não entendeu. Se for preciso, a gente calcula aqui junto com você. Entendeu? Para ele não sair com dúvida, porque se ele sair com dúvida, fatalmente ele vai procurar um advogado. E a hora que ele procurar um advogado, o advogado vai achar outros problemas para poder entrar com uma ação trabalhista, é fato. E vai achar. E vai achar. Qualquer coisa. E caiu na rede é peixe. E tem os Zica, né? Dos Sim. advogados Zica, que todo profissional tem a gente tem os bons e os mau caráter, que ele vai até provocar ou forjar algo para que o próprio... Forçar a barra, né? Exato, vai dar um somebody love para conseguir entrar com o processo trabalhista. Então, sim, isso é muito, muito louco, né? Existem profissionais e profissionais. Existem bons e maus profissionais em qualquer profissão. Mas acontece algumas coisas que são vergonhosas. Eu fiz a defesa de uma empresa na qual o rapaz começou a trabalhar para eles. Ele falou assim, olha, trabalha um mês aí, se der certo eu vou te registrar. Só que o rapaz não era muito de boa índole, trabalhou apenas 14 dias. E aí ele queria o acerto. Ele falou assim, poxa, mas eu te chamei só algumas vezes. E nesses 14 dias ele não chegou a trabalhar de forma contínua. Ele trabalhou meio freelance mesmo, sabe? Quando precisava, ele era chamado. O advogado entrou com uma ação trabalhista por conta de 14 dias, que nem, de fato, eu consegui comprovar que não foram 14 dias, foram alguns dias esporádicos que ele precisou do trabalho. E o que havia sido conversado, olha, eu vou te chamar alguns dias, nos dias de maior demanda, e dando certo, futuramente a gente pode conversar para eu poder te contratar de fato e te registrar. E aí o advogado entrou com essa ação trabalhista pedindo R$7.000. A hora que eu olhei aquilo, sabe, eu senti vergonha alheia, porque eu não faria isso, sabe? Entrar com uma ação por conta de dias e R$7.000. Meu Deus. Era um limpador de piscina, para você ter ideia. E como estava na época de calor, né? Então tinha dias que tinha muitas piscinas e era uma pequena empresa. E aí ele precisava, ele chamava, olha, eu estou precisando hoje, vem. Aí ele falou assim, olha, dando certo, futuramente eu posso vir a te contratar se eu conseguir pegar mais piscinas para limpar, né? No fim, fomos para a audiência, né? Para não dar continuidade naquilo, fizemos um acordo de R$1.000, né? Para não dar continuidade naquilo. Cada uma, né? Mas é absurdo. Eu tenho um caso bem parecido com a da Jana, mas era de uma empresa de lanche, hambúrguer, né? Então a pessoa também, foram 2 semanas, mas ela foi chamada, não, foi um mês, mas ela foi chamada bem esporádico. Porque o maior movimento dava na quinta, ou na sexta, ou no sábado, domingo não dava muito. Então, mas ela foi, acho que 3 ou 4 vezes só. E aí eu juntei os comprovantes de pagamento. Bem freelance mesmo, e bem espaçado. Foi um dia numa semana, daí num tempo foi um dia, mas não era, uma foi na quinta, outra foi na sexta. Entrou com um processo também, pedindo R$10.000. E aí o meu cliente ficou muito chateado. Falou, não, mas ela nem veio quase, né? E ela pediu insalubridade por causa da chapa, né? Foi fazer a perícia, deu que não tem insalubridade, né? Um ambiente com exaustor, ambiente aberto. E ele falou, não, eu não faço acordo, porque ela veio, dá pra contar nos dedos. Perdeu. Tomaram uma improcedência. E aí, não satisfeito, o escritório recorreu, perderam de novo. Caramba! Então, assim, é complicado. Porque aí foi o que você falou. O colaborador sai de uma rescisão, de um processo de rescisão com dúvidas,
ele vai procurar algum advogado para alguma orientação, e aí ele vai achar um fio do novelo, seja ele verdadeiro ou mais ou menos, e vai sair puxando. E vai se sair se colasse ali, colou. ia dar um vínculo, né? E nesse meu caso, pegou a convenção coletiva e estava pedindo tudo da convenção coletiva, por isso que deu esse valor. E a gente tem como praxe falar, né? Não sei se é certo ou errado. Falar que 2 dias na semana, se eu trabalhar 2 dias na semana, não gera vínculo, não é isso mesmo? Não. Apenas para o doméstico. Ah, tá, entendi. É porque o pessoal usa como analogia, né? Analogia, exatamente. Então, pra doméstica, só pra doméstico. Agora, se você tem alguém na sua empresa que vem toda semana, 2 dias, que ela não pode mandar outra pessoa no lugar. Veja bem, sempre o princípio, ela não vai poder se substituir. Ela não pode, por exemplo, você contratou a Maria para poder fazer a limpeza da sua empresa. Certo? Aí essa semana ela não tem como vir, ela fala, olha, hoje eu não tenho como ir, mas eu tô mandando a Joana. E você fala, não, eu não aceito a Joana, tem que ser você, Maria. É diferente. O âmbito, exatamente, o âmbito empresarial é uma coisa, o âmbito doméstico é outro. É outro. Então, um exemplo, se eu tenho um jardineiro, e o jardineiro ele vai 2 vezes por semana, entra como doméstico também? Ou não? Da sua empresa ou da sua empresa? Da minha casa, um exemplo. Da sua casa, sim. Se for da minha empresa, não. Ou é uma empresa que eu tenho um contrato PJ, sim, ou é um funcionário registrado que vai lá cuidar do meu jardim, da minha empresa 2 vezes por semana. É isso. Sim. Eita! Acaba misturando, né? Misturando geral. Meu Deus. Para as empresas, a melhor coisa para esses serviços assim que podem ser terceirizados em relação à limpeza, segurança, jardinagem, é melhor que ela terceirize, entendeu? Para outra empresa fazer, vai evitar problemas, entendeu? Entendi. E hoje... Ou também tem um contrato de prestação de serviço que não tem dia fixo, né? Dando toda essa movimentação para outra parte, né? Você vem aqui e vai cuidar do jardim da minha empresa, mas aí você, quando vê na sua agenda, você vai se adequar à agenda do prestador, né? Ele é um prestador de serviço, né? Ele tem totalmente toda a liberdade de falar que hoje, segunda, eu não consigo ir, mas eu vou amanhã, terça, por exemplo, sexta, né? Ele tem total liberdade, o prestador de serviço ele tem total liberdade para mudar a agenda, né? E o intermitente? E o contrato intermitente? Então, a gente entrou com um processo essa semana, a gente está entrando com um processo do contrato intermitente. O contrato intermitente, ele exige que seja por um determinado tempo. Por que a gente está entrando com esse processo? A gente está pedindo a nulidade porque essa pessoa entrou e ficou fixa lá o ano inteiro. Ah, entendi. Né? E ela ficou fixa, é que ela só saiu porque ela pediu demissão. Então ela tinha o horário fixo, ela não teve ela não trabalhou aqui, depois ela trabalhou ela não teve isso, né? Ela trabalhou ou uma pausa, um espaço. Exato. Na verdade, ela nada mais ela foi ela trabalhava na terceirização de uma escola. Então ela era uma terceirizada. Entendeu? Então ela devia ter sido contratada e colocada lá na escola para trabalhar fixo. E aí ela foi com essa intermitência. Então ela não teve essa pausa, né? Porque o intermitente tem essa pausa. A pessoa pode parar e aí depois de um tempo o empregador chama ela de novo, né? Não, ela foi fixa direto um ano inteiro. Ah, é porque o intermitente é um bico que quando a gente precisa da pessoa chama, né? E pode ter vários contratos, né? Você vai chamar daqui e o empregado fala, olha, agora eu não vou poder ir. Então ele não vai, aí depois ele vai no outro, né? Tem essas pausas. Tem que chamar 24 horas antes, não é? Tem umas regrinhas. Tem umas regrinhas meio chatas assim. Chatas se for ver bem, né? Mas o lado bom é que você já paga ali você já tá pagando uma parte do 13º, você já tá pagando tudo, né? Férias, já embute tudo ali. Já faz o cálculo. É uma forma de quando a pessoa tem sazonalidade, é uma forma boa de contratar, não é? Construtoras, por exemplo, né? Que não é toda hora que ela vai ter, por exemplo, um pintor. Não, é só um determinado momento da construção, né? Então, naquele momento chegou a hora de pintar. Entendi. Né? Agora não é a hora. Então, assim, para coisas... Páscoa.
Também, o negócio que quando vende muito chocolate. A gente tem movimento na Páscoa, a gente tem movimento no Dia das Mães, a gente tem movimento no Dia dos Pais. É que dependendo da empresa sai mais barato ele fazer um contrato intermitente do que contratar um terceirizado como Sim, tem com 6.019, um exemplo, né? Um Precisa ser temporário. avaliado. Tem muitas regrinhas. Esse processo. E falar em muitas regrinhas, muitas normas. Você me deu um livro, muito obrigado aqui, o livro, até deixei aqui. E é Advocacia Trabalhista na Prática. Fala um pouquinho, Lenise, sobre esse livro aqui. Vende seu jabá. Esse livro ele foi feito em conjunto com vários advogados, né? Então tem vários coautores, vários colegas de diversas regiões do Brasil, né? Então tem Brasília, tem de São Paulo, tem de interior de São Paulo, enfim, tem do Rio de Janeiro, tem bastante gente aí. E aí tem de Minas também. Como que surgiu? Esse livro é filho da pandemia. Filho da pandemia, que legal. A gente está na segunda edição, então estava todo mundo em casa, a gente participava de um grupo, que era um grupo que a gente tirava estudo de caso, olha, eu tô com uma situação assim, não sei o que, não sei o que. E aí teve essa ideia, por que a gente não faz um livro de perguntas e respostas? Eu falei, show. Né? Então aí a gente bolou as perguntas e as respostas para facilitar a vida de quem? Tanto a vida do empresário, que fala lá o que é um banco de horas, o que é uma hora às vezes, o que é um empregado, o que é um empregador. Então assim, tem perguntas, eu falei, tem perguntas de A a Z, são mais de 240 perguntas e respostas respondidas por advogados. Então serve para o empresário, serve para o estudante de direito, serve para o recém-formado, né? Legal. E ele tem uma linguagem bem simples, não é uma linguagem... Não é advocacês, não? Não, ele tem uma linguagem bem simples. Que legal. E aí na verdade as perguntas foram todas misturadas e depois a gente distribuiu, cada um foi respondendo. Que bacana. Então, e se quem quiser adquirir esse livro, como é que ele faz? É na editora Mizuno. É só entrar lá no site da editora Mizuno, procurar com Advocacia Trabalhista na Prática e vai achar ali. Tá. Então é só colocar no site da editora Mizuno. Tá. O editor, coloca o site da editora lá na descrição do vídeo, fechou? Para quem quiser, perguntas e respostas. Se você tem uma empresa, precisa de perguntas e respostas, não tem? Perguntas e respostas. Não quer se lascar? É porque tem perguntas bem básicas e depois vai complicando. Tem outras perguntas mais robustas, mas aí é para quem não precisa ter muita experiência. Abre aí e procura só a dúvida no índice. No índice. Olha, vai ser legal, hein? Eu vou caçar isso daqui. Beleza, vou olhar ele aqui de... Aí você vai falar, isso aqui acho que eu não tô fazendo legal, hein? Sabe que isso daqui é legal? Uma ideia que você me deu agora com esse livro. Esse livro aqui eu vou treinar os nossos vendedores. Por quê? Porque os nossos vendedores são os gerentes de conta, são aquelas pessoas que visitam os clientes. E às vezes, como a gente fala de recursos humanos, às vezes muitos deles têm dúvidas trabalhistas mesmo. Na verdade, a grande maioria faz um bololô lascado. Por quê? Eles falam assim, olha, eu quero contratar o serviço de vocês. Beleza. Eu quero contratar um MEI. Beleza. Pra que função? Não, ele precisa entrar às 8, sair às 17. Eu falei, parou. Já tá errado aí. Você vai se lascar. Eu contrato. Se você quiser, eu contrato. Eu contrato não. Se você quiser, eu seleciono pra você. Mas que você vai se lascar, você vai se lascar. Então a gente tem esse lá. Não sei se é infelizmente ou felizmente, em alguns momentos não dá tempo de a gente perguntar pro jurídico da empresa. Tem algumas perguntas e respostas, basicamente, tem que ter na mão, assim. Sim. Eu vou até depois... Isso aqui é meu, né? Sim. Eu vou até comprar isso aqui, vou dar na mão dos meus gerentes de contas. Porque, não, peraí, que dúvida que é? Vamos procurar aqui pra ver se... Poxa, não é? É um manual, uma consulta. É bem legal, muito legal. E, gente, pra terminar, vamos lá. Empreendedorismo pra você... o que é empreendedorismo para você, Jana? Desafio. E para você, Lenise? Olha, fora o desafio é a superação também, viu? Superar os medos, né? E tocar. Eu falo que aquela pergunta que você falou no começo
para Janaína dos valores, né? Por que a gente se uniu, eu acabei não respondendo também. Mas a Janaína me ajuda nisso, porque eu tenho medo, às vezes, de empreender, de arriscar, na verdade, né? E aí, em dupla, em parceria... Agora, a gente se sente mais seguro em alguns momentos quando está em parceria, né? Exatamente. Porque o empreender é isso, né? Você pede chuva e chove. Então você tem que estar preparado para chuva, né? É isso. Agora, dica valiosa para aquele empreendedor pequeno e médio que está assistindo a gente com relação a essa parte jurídica. Fala aí, Lenise. Começa com você, Lenise. Fala aí uma dica valiosa para quem está nos assistindo, aquele empreendedor que tá lá no seu dia a dia e tá vendendo almoço para comer a janta e tá lá batalhando. Qual que é a dica jurídica que você dá para esse cara? Seguramente eu dou a seguinte dica. Tenha um regimento, se adeque mesmo às normas. A CLT, tudo que você tem que fazer está lá dentro da CLT. Então, se eu não tenho tempo, se eu às vezes não consigo entender o que está ali dentro, procura um profissional especializado e não faça da cabeça. Porque fatalmente sai mais caro. No final, um processo sai mais caro do que fazer o certo no tempo certo. Porque quando dá errado, lá tem juros, multa, correções e fatalmente vai sair mais caro. Então não fique acreditando que eu vou lá e vou parcelar e tá tudo certo. Não, a conta sai mais cara. Como um financiamento, vai sair mais caro. Então a dica que eu dou é contrate um profissional especializado. E você, Jana? Procure ajuda. Eu falo por experiência própria, né? Nós antes éramos profissional liberal e hoje nós somos empresárias. E como profissional liberal, a gente procurava fazer tudo do nosso jeito. Procura alguém que sabe sobre o assunto, né? E não só na área jurídica, em tudo, né? Em redes sociais, em questão de gestão, financeiro. Nós hoje contamos com a ajuda de pessoas que nos auxiliam nesse processo, porque você não sabe tudo, é impossível que a gente saiba tudo. Então, você contar com pessoas que têm know-how em assuntos que você não tem para te auxiliar, vai fazer com que você cresça, vai te auxiliar, vai fazer com que seja mais fácil, porque empreender é difícil. São desafios diários em vários aspectos. Então, a partir do momento que você conta com profissionais de cada área para te auxiliar, fica muito mais fácil. Legal, show de bola. Obrigado pela presença de vocês. Passou bem, rápido demais, olha só, passou rápido. Obrigado pela presença de vocês. Agradeço pelo convite para trazer esclarecimento aqui para uma galera que assiste a gente. Se alguém quiser falar com vocês, qual que é aonde eles conseguem achar? Nós temos nosso canal no Instagram, né? Roldão Rabelo Advocacia. E nós vamos deixar também nosso contato de WhatsApp para você colocar na descrição do legal, vídeo, que assim pode chamar a gente direto no WhatsApp. Fechou. Então, procurando vocês, tá tudo aqui na descrição, galera, na descrição do vídeo, fechou? E não esqueça, curte, compartilha, se você gostou, vai ter novos episódios nesse ano, novos conteúdos para você que é empreendedor, para você que quer ser empreendedor, para você que tem um negócio, para você que quer saber de gestão de pessoas, esse é o canal. Valeu, até a próxima e tchau! Tchau, tchau.